Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro e último episódio sobre esse tema altamente relevante e, digo mais, um dos temas do momento e do futuro. Nos episódios anteriores, nós fizemos uma síntese sobre o surgimento da rede e como isso mudou a sociedade a ponto de interferir em direitos fundamentais como o direito à intimidade e à privacidade. Nesse episódio, traremos riscos gerados por essa superexposição de dados, bem como os mecanismos jurídicos criados para trazer um certo nível de proteção aos usuários, aos navegantes. Ou seja, todos nós que todos os dias utilizamos a tecnologia para diversas tarefas do nosso cotidiano. No segundo episódio dessa série, vimos como a superexposição de dados pode interferir diretamente em direitos fundamentais, mas que também podem gerar outros riscos que o direito tem se preocupado em proteger. Nós já temos os chamados bens jurídicos tutelados, ou seja, aqueles que são conhecidos na nossa realidade e o direito se preocupa, isto é, tem a necessidade de protegê-los, trazer segurança, como por exemplo aos nossos bens tangíveis, como a nossa casa, o nosso carro, nossa integridade física e tudo aquilo que nós temos. Então, não é difícil imaginar que naturalmente, em razão de todo esse fenômeno de virtualização, digitalização, passamos a ter a preocupação sobre como tutelar e proteger os ativos e bens digitais, como os nossos dados, por exemplo, utilizando as leis como a Lei 9.609 de 1998, que protege a propriedade intelectual de programas de computadores, a Lei 12.737 de 2012, conhecida como Lei Carolina Dickmann, que pune os crimes cibernéticos, a Lei 12.965 de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet, que disciplina o uso da internet no Brasil, e recentemente a Lei 13.709 de 2018, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, que regula as atividades de tratamento de dados pessoais. Quando falamos sobre os riscos a direito como intimidade, por exemplo, entendemos que ocorrem em razão de uma superexposição de dados intencional. Mas haveriam outros riscos senão esses que aceitamos todos os dias ao alimentar as nossas redes sociais? A resposta é óbvia. Claro que sim. Afinal, quem nunca ouviu falar dos hackers, ou melhor, dos crackers? Se você não sabe a diferença, pausa aqui e corre lá no nosso Instagram, porque já fizemos um post só para explicar isso. Além dos crackers, que podem ter acesso aos nossos dados bancários, senhas, logins, existem outros riscos ligados diretamente à nossa interação com o mundo digital. Aqui trazemos novamente um debate dos nossos conhecidos amigos, Yaverpa e Lenk, referente à ilusão versus desilusão. Embora o conceito e tema inicial de 2005 tenha sido sob a ótica da modernidade líquida ou pós-modernidade de Bauman em razão do capitalismo hedonista, utilizaremos as conclusões voltadas para a ilusão de imaginar que estamos seguros em nossas ações virtuais para criarmos uma espécie de redoma onde nos protegemos e o duelo com a desilusão por vezes vermos o quanto nossa segurança é frágil. Ao nos encontrarmos vagando por nesse espaço entre segurança e fragilidade, é complicado conceber uma forma fácil de ver e entender isso. Afinal, estamos seguros até que se prove o contrário. O problema é que recorrentemente o contrário é comprovado. Nesse sentido, surge a teoria da superexposição de dados. Lembra-se que resgatamos um conceito lá da física da Guerra Fria? Então, vamos resgatar outro. Você provavelmente já deve ter ouvido falar de um experimento mental proposto pelo físico teórico austríaco Erwin Schrödinger, que ficou muito conhecido como teoria do gato de Schrödinger. É um experimento que foi citado em filmes, séries da cultura pop. De antemão, eu gostaria de pedir desculpas para todos os meus colegas e amigos físicos pela explicação superficial, mas como o objetivo é apenas resgatar a teoria, pegarei apenas os elementos essenciais.
O experimento mental consiste em um gato que é preso em uma caixa, de forma com que ele seja isolado de qualquer tipo de interferência externa. Dentro da caixa existe um medidor de radiação e uma dose bem pequena de material radioativo. Pequena o suficiente para que esse material tenha um decaimento baixo, mas caso esse material radioativo ocorra, o medidor radioativo apita e ativa um mecanismo que mata o gato. Ou seja, se o material radioativo decai, o gato morre, senão ele continua vivo. Então, até que alguém abra a caixa para verificar, as probabilidades são as mesmas e automaticamente o gato não está nem vivo e nem morto. Nesse sentido, se aplicarmos o nosso caso de riscos referentes aos dados, até que se prove efetivamente o dano, nós estamos em um estado de superexposição. Isto é, nós não estamos nem seguros e nem em risco. E calma, eu sei, isso pode parecer confuso e até um pouco distante da nossa realidade. Mas ocorre que todos nós, todos os dias, sempre que clicamos em um link qualquer, acessamos uma rede pública de internet em um café, ou simplesmente saímos na rua correndo o risco de sermos assaltados, estamos nos colocando e os nossos dados em risco. E você pode estar pensando, mas eu não clico em links duvidosos, eu não acesso redes públicas, ou eu uso serviços de VPN, o meu celular tem senha, PIN no chip, dupla verificação e etc, etc, etc. Ok, você está certo, e meus parabéns, continue se protegendo das melhores formas que conseguir. Mas infelizmente, elas não são o suficiente. Empresas diariamente sofrem com vazamentos de dados, como recentemente surgiu uma denúncia pelo New York Times, que sobre um site que criava álbuns de fotos online, mas as informações eram sugadas para um banco de dados chamado Megaface. O que acontecia? Era disponibilizado para que empresas treinassem seus algoritmos de reconhecimento facial, inclusive para vigiar terroristas, e até mesmo responder perguntas inocentes em questionários no Facebook, como por exemplo, quem era você na seleção brasileira de 2002, qual a sua casa de Hogwarts, ou o personagem de Friends que você mais se parece. Nisso aparece lá, Roberto Carlos, Sonserina, Chandler, e você acha que é só isso, mas sem saber que está ajudando a eleger um presidente, como foi o escândalo da Cambridge Analytica em 2018. Embora um pouco atrasado, os países começaram a se movimentar com o intuito de criar barreiras e mecanismos legais capazes de evitar esses abusos para com os dados dos navegantes, como por exemplo a LGPD no Brasil. Mas vale lembrar que não podemos depender única e exclusivamente das leis, da ética das empresas e nem da honestidade das pessoas para nos proteger ou os nossos dados. Todo cuidado é pouco neste modelo de sociedade tão novo. Ficando a indagação, como eu estou me portando nas redes sociais? Como eu estou tratando os meus dados? Será o que eu estou expondo em excesso? Aquela dúvida que só teremos a resposta no futuro. O que eu posto hoje? Como me afetará amanhã? E aí, o que você achou desse tema? Quer saber mais? Fica ligado nas nossas redes sociais. E não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo. Até a próxima, pessoal!